Olá, se você chegou até aqui é porque você já demonstrou interesse que quer melhorar o seu negócio através da gestão de projetos. E essa aula tem justamente esse objetivo de te dar esse gostinho, mas com muita mão na massa, com muita prática, para você conseguir implementar várias melhorias nos processos, nas rotinas do seu negócio através da gestão de projetos. Então acompanhe comigo essa aula e fique super à vontade para enviar dúvidas, comentários. Vou compartilhar a primeira tela aqui com você e é por ela que você vai acompanhar todo o conteúdo. Bom, começando a falar de gestão de projetos, eu queria te fazer uma pergunta. Como resolver os gargalos da minha organização? Bom, através de novas iniciativas, novas funções que deverão ser executadas, novas formas de fazer as coisas, mudanças nas rotinas da empresa, melhorias nos produtos e serviços. Aqui estão várias formas de resolver os gargalos, mas vamos dar um passo atrás. O que são os gargalos da organização? Gargalos são aqueles pontos que travam o desenvolvimento do negócio, algo que está prejudicando o avançar do seu negócio. Eu sempre gosto de dar um exemplo muito interessante, que é de um restaurante. Imagina que eu abri um negócio e eu estou ali com uma fila de clientes na minha porta. Nesse momento eu não tenho ninguém para atender. Esses clientes entram no restaurante e eu não tenho pessoas para atenderem esses clientes. Qual que é o meu gargalo? É o garçom, nesse caso. Então eu contrato um garçom, o atendimento deixa de ser um gargalo. Só que aí eu começo a fazer campanhas comerciais e chegam mais clientes. E esses clientes ficam esperando na porta do restaurante. O meu gargalo passa a ser o espaço para sentar. Então eu coloco mais mesas, aumento a área de vendas ali do restaurante, de atendimento. Essas pessoas vão se assentar e eu resolvi o problema, o gargalo do espaço. Mas agora eu tenho de novo o gargalo do garçom, porque eu tenho muitos clientes fazendo pedidos. Então eu contrato um novo garçom, os pedidos são feitos na hora correta, só que eles chegam muito rapidamente à cozinha. Então a cozinha não consegue acompanhar esse ritmo frenético do salão de vendas e os pratos não ficam prontos. Então eu contrato um auxiliar de cozinha para resolver o gargalo da cozinha. Você já entendeu aonde essa história vai chegar, né? Eu sempre vou ter gargalos para resolver na organização e a gente vai resolver eles através dessas várias formas que eu comentei com vocês. E como a gente implementa todas essas formas de resolver os gargalos da organização? Sempre através de projetos. É por isso que o tema da aula de hoje é a gestão de projetos, porque ele está fundamentalmente ligado à resolução desses gargalos no nosso ambiente corporativo. E agora, falando um pouco de mim. O propósito e o propósito do nosso negócio aqui é levar para o próximo nível o negócio de todos que têm vontade. E se você está aqui, você já mostrou que tem vontade de melhorar o seu negócio ou os projetos nos quais você está envolvido em alguma empresa que trabalha. Então, isso é muito positivo. E agora, falando um pouco sobre mim. Eu sou gestor, empreendedor e professor. Atuo com consultoria há mais de 15 anos, já passei por empresas familiares, multinacionais, como empregado, como consultor, abrindo o meu próprio negócio de consultoria, que é onde eu me dedico 100% do tempo hoje, e sou formado em administração de empresas pelo IBMEC, pela Universidade de Estrasburgo, em ciências contábeis pelo IBMEC, tenho uma pós em BI Analytics pela PUC e um mestrado em administração pela Fundação Dom Cabral. Vamos contar um pouquinho a história da PS, que é justamente o nosso negócio, a Pedro Spolaor Consultoria. Ela surgiu há 15 anos atrás, como eu falei, eu comecei a dar minha primeira consultoria há 15 anos, na época foi na empresa do meu avô, era uma empresa bastante antiga e a gente implementou uma série de melhorias no negócio, indicadores, plano de ação, acompanhamento da gestão. Até que, ao longo do tempo, eu fui aplicando essa metodologia em vários negócios diferentes e resolvi, ao final de 2022, fazer um convite para o Lucas e para a Vanessa para a gente formatar uma consultoria preparada para crescer, né? Então a gente estruturou todo esse projeto. Só em 2023 executamos mais de 25 projetos em diversas áreas de gestão nos nossos clientes. E aí vamos voltar ao conteúdo. Qual que é a missão da aula de hoje? Você tem que sair daqui sabendo o que precisa para planejar e executar um projeto do início ao fim. Então, essa vai ser a sua missão da aula. Qual que vai ser a agenda desse encontro? Dividimos a aula aqui em 3 momentos, 3 módulos. No primeiro módulo, a gente vai trabalhar sobre a introdução à gestão de projetos. Vamos passar por gargalos, a missão da aula que eu já contei para vocês, o que é um projeto, as teorias envolvidas nessa temática de gestão de projetos e as hard e soft skills necessárias para gerenciar os projetos em uma organização. No módulo 2, a gente vai adentrar o tema do planejamento do projeto. Estaremos pelos objetivos, as partes interessadas de um projeto, o escopo, as etapas de um projeto, o cronograma e os recursos do projeto e elaboração do orçamento. E no módulo 3, a gente finaliza validando como que a gente tem que acompanhar a execução, o monitoramento e o encerramento de um projeto. Então, vou mostrar a partir da teoria, mas também muito na prática, como executar cada um desses pontos nos 3 módulos que a gente vai fazer juntos aqui. E eu queria fazer uma pergunta para você. O que é um projeto? Um projeto, pessoal, é temporário, tem início, meio e fim determinados. Ele também tem objetivos muito específicos a serem alcançados. Um projeto, ele serve a resolver algum problema, algum gargalo, né? Ele tem um propósito específico. Ele não é uma rotina que você vai fazendo continuamente sem um objetivo muito claro. Além disso, o escopo de um projeto é muito bem definido. O escopo, eu costumo falar que é a moldura de um quadro. Ele vai ter que definir muito bem o que esse projeto
se pretende, o que ele pretende resolver, né? Então, em que área da organização que ele vai atuar, com quais pessoas, para resolver quais processos. Então, o escopo ele tem que estar muito bem definido em um projeto. Eu já comentei aqui que os projetos têm início, meio e fim, e alguns exemplos disso, de projetos. O primeiro que eu gostaria de dar é o de implementar processos de feedback e pesquisa de clima na organização, ou seja, eu tenho um propósito muito específico. Eu quero implementar algo que não existe ainda na minha organização. Eu vou ter um início de planejamento desse projeto, a fase de execução e um fim desse projeto. Quando eu entregar esse processo funcionando de feedback de pesquisa de clima, eu vou ter encerrado o meu projeto. Um outro exemplo bacana é de estruturar um novo serviço a ser oferecido ao mercado. Então, se eu passo a oferecer um novo tipo de consultoria aqui no meu negócio para atuar com algo que eu não ofereço hoje em dia, eu tenho que fazer todo um planejamento, ou seja, um projeto mesmo, e planejar tudo que vai ser oferecido, como vai ser oferecido, como que isso vai afetar as rotinas internas do meu negócio, até o momento de eu fazer o lançamento desse produto ou desse serviço e concluir esse projeto de novo lançamento. Além disso, um terceiro exemplo é redesenhar o funil de vendas para melhorar a conversão de leads. Vamos supor que eu queira mudar ali as etapas que eu tenho que cumprir para fazer com que um lead passe a ser um cliente. Todas as etapas que ele vai ter que percorrer com a minha equipe de vendas, eu tenho uma alteração nessas etapas para melhorar esse funil de vendas. Eu tenho que reprojetar o processo, né? Então eu tenho que entender como que ele funciona, como que ele vai passar a funcionar, e eu vou redesenhar esse funil. Quando eu redesenhar, implementar e fazer ele funcionar, eu terminei esse projeto. Então aqui estão 3 bons exemplos de projetos. E é interessante também a gente entender o que é um processo, porque muitas pessoas confundem projetos com processos. E você vai ver que eles estão muito ligados mesmo. Mas é importante a gente fazer essa distinção. O processo é uma sequência de etapas. Além disso, ele é repetitivo, rotineiro. Gosto sempre de dar um exemplo do contas a pagar, do contas a receber, né? Todo dia você vai ter valores a receber e a pagar, e isso não acaba nunca enquanto a empresa existe. Além disso, ele não tem prazo para ser finalizado. E exemplos de processos são a realização de feedback. Uma vez que o processo de feedback foi implementado através de um projeto, eu mantenho esse processo rodando indefinidamente. Um processo seletivo, né? O próprio nome já diz que é um processo. Eu tenho uma sequência de etapas a serem cumpridas, desde a identificação de potenciais candidatos para as vagas que eu defini, até o momento que eu contrato e coloco eles para dentro da empresa, e aí eu cumpro esse processo seletivo. Mas toda vez que eu tiver um processo seletivo, ele vai se repetir de forma rotineira. E o controle de contas a pagar e receber, eu acabei dando esse exemplo. Você tem uma rotina diária ali, indefinida mesmo, que você sempre vai executar, todo dia vai executar para que o seu financeiro continue rodando. Então, esse é um processo, não é um projeto. E o ponto que eu falei que conectaria essas duas coisas é justamente que projetos podem servir para otimizar processos que não estão funcionando tão bem. Então, se eu tenho um processo seletivo que não está legal, que me gera muito retrabalho, e eu implemento um projeto para mudar esse processo seletivo, eu estou utilizando de projetos para melhorar processos. Feita a distinção, vamos adiante para entender um pouco das principais teorias de gestão de projetos. Aqui nesse curso, eu acho que é importante pontuar que a gente não utilizou uma teoria específica da literatura, que é mais renomada. Eu estou utilizando aqui sempre melhores práticas, com base nas práticas de mercado e também na minha experiência ao longo de diversos anos atuando na gestão de projetos, executando projetos. Então, eu estou trazendo aqui as melhores práticas. O primeiro tipo, a primeira teoria muito conhecida, muito famosa em gestão de projetos é o modelo PMBOK, Project Management Body of Knowledge. É muito reconhecido e utilizado no mundo todo. Ele é um guia padrão para as melhores práticas. Então, quando a gente fala do que é mais realizado em grandes empresas, por exemplo, apesar de que hoje isso mudou um pouco, mas o PMBOK sempre foi muito utilizado, considerado uma referência. Ele tem uma estrutura muito abrangente, isso significa que ele envolve cada detalhe dos projetos que eu estou executando através da metodologia PMBOK. Ele também comporta projetos de diferentes complexidades, então eu posso estar falando de estruturar um processo de feedback, que é um processo simples, né, de ser executado através de uma boa gestão de projetos. Eu posso estar falando de construir um navio super complexo. As diferentes complexidades podem se referir ao desafio mesmo que esse projeto impõe à organização e às pessoas que estão envolvidas. E eu tenho a metodologia ágil, que é a segunda teoria que eu escolhi trazer aqui para falar para vocês, que ganhou popularidade nos últimos anos, é a preferida dos times que precisam de flexibilidade, adaptabilidade, entrega contínua. A metodologia ágil, ela favorece essa comunicação mais rápida para ter certeza de que tudo que está sendo feito seja entregue rapidamente, validado, testado, e a gente tem um feedback contínuo para ir melhorando as entregas. E a gente tem um manifesto ágil, da metodologia ágil, que diz os princípios principais dessa metodologia que tem que ser aplicados. E aí, queria te convidar, na prática, a listar. Você já aprendeu aí o que são os gargalos da sua organização? Então, a listar todos os gargalos da sua organização e como que eles podem ser resolvidos através de projetos. Agora, eu vou fazer uma
pausa aqui, vou trocar de tela para te convidar aí na plataforma Monday e utilizar os quadros que a gente criou especificamente para você executar essa prática. Pedro, eu não quero usar o Monday. Você pode fazer onde você quiser, no Excel, numa folha de papel, enfim, no seu caderno, mas a gente utiliza o Monday no nosso dia a dia, é uma ferramenta muito legal para você executar essa atividade prática da aula. Vou aqui compartilhar então uma outra tela com vocês. E aqui a gente tem justamente o quadro de gargalos do meu projeto, da minha prática, né? Então, na parte de gargalos, pessoal, eu vou escrever realmente quais são os gargalos. Olha, eu tenho uma rotatividade muito alta, por exemplo. Ou eu tenho um processo de vendas demorado, né? E quando eu for listando esses gargalos, e é claro que você não precisa listar só dois, aqui é só um exemplo, você vai colocando os responsáveis por esses gargalos na organização. E a prioridade também. Vamos supor que a rotatividade muito alta seja crítica para o seu negócio e o processo de vendas demorado tem alta prioridade, mas não seja crítico nesse momento. Então você vai marcar aqui qual é a prioridade de cada um desses gargalos. Então faça esse exercício e a gente vai para a próxima etapa. Agora que você já fez a primeira prática, vamos seguir com o conteúdo. E a gente vai adentrar num tema de hard skills. O que são as hard skills? São as habilidades técnicas que você precisa ter para gerenciar projetos. Então, para executar uma série de atividades, você tem que ter as habilidades corretas, né? Senão você não vai conseguir avançar muito com isso. A ideia aqui é a gente passar por essas habilidades. E a primeira delas, que você precisa ter, é a habilidade de planejamento e orçamento. O primeiro ponto dessa habilidade é saber elaborar um bom cronograma. Então, isso diz respeito a saber traçar ali ao longo do tempo, quanto tempo mesmo você vai dedicar a cada etapa do projeto, quando tem que ser entregue cada etapa, quem você vai envolver para executar cada atividade ao longo do tempo no seu projeto. É super importante também definir metas corretamente, quando a gente fala de gestão de projetos. Sejam metas execuíveis de prazo, ou de orçamento, ou mesmo de entrega, né? Entregar determinada qualidade em algo que você se propõe a fazer nesse projeto. Além disso, é fundamental saber alocar bem os recursos, sejam pessoas, dinheiro, tempo, e gerenciar muito bem o orçamento. Afinal, tudo que a gente faz depende de dinheiro e é muito necessário controlar bem o fluxo de dinheiro, de capital, ao longo da gestão do projeto. A segunda hard skill muito importante é saber fazer bem a gestão de riscos. Identificar, avaliar e mitigar, ou seja, diminuir o efeito que um potencial risco tem para atrapalhar o seu projeto, pode ser um diferencial muito grande para que o projeto seja bem sucedido ou não. Saber lidar bem com a gestão de riscos é a segunda habilidade importantíssima na gestão de projetos. E a terceira é conhecer softwares de gestão de projetos específicos. Então a gente tem vários exemplos no mercado, aqui eu trouxe apenas alguns deles, tá? O primeiro deles é o Trello. O Trello é aquele software no estilo Kanban, eu vou até falar disso mais tarde, que muita gente está acostumada a utilizar. A gente tem o Monday particularmente é a ferramenta que a gente utiliza para gerenciar os nossos projetos, então eu super recomendo. Inclusive, posso deixar um link aqui para você testar o Monday, caso você tenha interesse. E a gente tem também o Microsoft Project, que geralmente é utilizado em grandes empresas, grandes corporações, mas trouxe aqui 3 softwares bem diferentes que ajudam a visualizar os projetos, o que tem que ser feito, os prazos envolvidos. Falei muito das hard skills, vamos passar para as soft skills. As soft skills são aquelas que a gente não aprende, infelizmente, lendo apenas um livro, né? A gente pode até aprender um pouco sobre elas lendo um livro, mas eu preciso geralmente praticar muito as soft skills para incorporar isso no meu repertório de habilidades. E a primeira delas, e acredito que talvez seja a mais importante, é a habilidade de comunicação. Quando a gente fala de projetos, sempre tem muitas pessoas envolvidas. E se você não se comunica bem com o seu cliente, com a pessoa que está trabalhando com você, com alguém que está na sua equipe, muitas vezes as expectativas não vão estar alinhadas, então é importantíssimo saber alinhar as expectativas, ter transparência em relação ao que você espera das pessoas, ao que elas esperam de você, aos custos dos projetos, os prazos dos projetos, as entregas, isso tudo tem que ser passado de forma muito transparente. E uma dica muito interessante é utilizar as técnicas de comunicação não violenta, se fazer entender, mas de forma amena, sem ofender as pessoas, porque muitas vezes o que importa é muito mais a forma como a gente fala as coisas, ao invés do que eu estou falando. Então, a forma como a gente transmite a mensagem, geralmente tem muito mais impacto do que a própria mensagem em si. E aí eu já vou aproveitar e dar a dica desse livro que é super bacana, que chama Comunicação Não Violenta. Eu recomendo realmente que você leia. É uma leitura super rápida e que vai te ajudar muito na gestão de projetos. A segunda soft skill muito importante é a de liderança. É claro que se você nunca foi um líder, você vai passar por um processo até aprender a ser. Todo mundo pode ser um líder. Importante nesse processo de liderança saber inspirar a equipe, principalmente quando tem projetos desafiadores. E eu vou mostrar alguns casos bem legais no final do curso de projetos desafiadores, então me acompanhe até o final. Mas inspirar a equipe para fazer eles acontecerem é super importante. Incentivar a colaboração, afinal de contas, ninguém faz nada
sozinho, né? Você pode até fazer por um tempo, mas projetos ambiciosos nunca são feitos unicamente por uma pessoa. Então, essa colaboração, o compartilhamento de habilidades das pessoas, a complementariedade de cada um é muito importante para executar muito bem um projeto. E dar feedbacks verdadeiros e construtivos, ou seja, é eu ter a capacidade, a habilidade de falar quando algo está bom e reconhecer isso, recompensar isso, e também de falar quando algo está aquém do desejado para a minha equipe. Então, isso é fundamental para que o projeto avance bem e o interesse seja realmente de avançar com o projeto, independente de quem está ali, né? O interessante, o importante é que o resultado do projeto, o que a gente se propôs a entregar, seja entregue da melhor maneira. A terceira habilidade é a gestão do tempo. Essa gestão do tempo é fundamental. Afinal, todo mundo tem 24 horas no mesmo dia e se você não usa bem essas 24 horas, você vai entregar menos do que algumas outras pessoas. Saber priorizar bem as tarefas, identificar ali dentro da minha lista de 50 coisas a fazer, quais são as 10 mais importantes, as que eu não posso deixar de fazer, quais são as críticas. Definir os prazos corretamente, até fazendo uma associação com a comunicação. Se eu defino o prazo corretamente, eu alinho, de certa forma, uma boa expectativa com a outra parte interessada na minha entrega, que vai depender do meu prazo. E garantir o cumprimento do cronograma. Cronograma significa tempo, significa dinheiro, significa lidar com as expectativas também do cliente do meu projeto. Então, é importantíssimo garantir o cumprimento do cronograma de um projeto. E a quarta soft skill que eu gostaria de falar com você é a negociação e a tomada de decisão. Então, projetos significam conflitos o tempo todo. Por quê? A gente está fazendo, geralmente, em projetos, coisas novas, coisas que vão gerar incômodo nas áreas da empresa, nas pessoas da empresa. Então, resolver essas divergências é super importante. Negociar acordos, sempre pensando no bem do projeto, independente de ser a pessoa A, a pessoa B. Mas a gente tem que chegar num consenso para que o projeto avance e tomar essas decisões beneficiando sempre o projeto, lembrando sempre disso. E já que eu falei de hard skills e soft skills, eu gostaria de te convidar novamente para uma prática. Gostaria de perguntar, de 0 a 10, qual que é a nota que você daria para cada uma das hard e soft skills que eu te apresentei? Com base nessa nota, quais delas você precisa se desenvolver? Então você precisa correr atrás disso. E para te ajudar nisso, eu vou te mostrar novamente um exemplo de um quadro que a gente criou lá no Monday, que você pode preencher para dar suas próprias notas e verificar como que você está indo. Então vou mudar aqui a tela agora e compartilhar uma outra tela com vocês. E agora nas hard soft skills eu tenho esse quadro aqui. Cada uma daquelas habilidades que eu falei, então elaborar cronogramas, definir metas, alocar recursos, eu vou dar uma nota para mim mesmo. Eu vou chegar aqui e colocar a data que eu estou fazendo a avaliação, aqui eu estou colocando uma data qualquer, tá? E vou colocar a nota que eu acho que eu mereço, né? Então, elaborar cronogramas, definir metas, alocar recursos, né? E aí vamos supor que você deu uma nota 5 ali para alocar recursos. Então, o que você precisa fazer a respeito disso? Você precisa criar um plano de desenvolvimento individual. O que preciso fazer para saber bem alocar recursos? Preciso aprender mais sobre alocação de recursos. Então, irei realizar um curso sobre orçamento, por exemplo, tá? E aqui a gente vai definir quais são as metas e as ações para você cumprir essas metas. Irei realizar um curso, na realidade, pode até ser uma ação, né? E o objetivo, a meta é saber bem alocar recursos, né? Então, eu defini a minha meta, a minha ação, e eu vou listando aqui para cada uma das habilidades as notas, as metas e as ações que eu tenho que desenvolver como indivíduo para que eu consiga fazer uma boa gestão de projetos. Feito esse exercício na prática sobre as hard e soft skills, vamos avançar para o módulo 2, que são os objetivos do projeto. Quando a gente fala de objetivos de um projeto, a gente está falando do quê? Quais são as coisas que esse projeto busca resolver? O que o projeto espera alcançar? Eu tenho que ter muita clareza sobre isso. Quais são esses objetivos? Para ter essa clareza, eu vou te ensinar uma técnica que é muito conhecida, provavelmente você já até ouviu falar, que é a técnica SMART. O SMART significa o quê? É uma sigla em inglês, mas eu vou traduzir aqui para o português. O S do SMART significa ser específico, evitar generalizações. Por exemplo, ao invés de falar que eu vou melhorar as vendas, eu posso falar que eu quero aumentar as vendas em 20% no próximo trimestre. Eu estou sendo mais específico, menos generalista. O M significa mensurável, ou seja, estabelecer critérios tangíveis para avaliar o progresso de um projeto. Se eu estou fazendo um projeto, por exemplo, relacionado à área de vendas, eu posso definir que a venda será medida em reais ou em dólares. Se eu estou fazendo um projeto para implementar uma pesquisa de clima num negócio, eu posso dizer que o clima empresarial da organização vai ser medido numa escala de 0 a 10. Não basta eu falar que o clima está bom ou ruim. Então, eu tenho que ser muito acurado na mensuração do que eu estou fazendo ali no meu projeto. O terceiro ponto, que é o A, é de ser alcançável. Então, as metas, os objetivos de um projeto têm que ser realistas. Isso evita frustrações na equipe e falhas, porque aí as pessoas vão sentir que elas conseguem dar o melhor de si, mas conquistar o objetivo do projeto. Se for uma meta muito irreal, muito surreal,
as pessoas vão ficar desmotivadas, fica aquela coisa muito distante de se conseguir. É a mesma coisa de eu te falar o seguinte, olha, eu preciso que você consiga ganhar R$1 milhão de hoje até semana que vem. Pô, eu não vou nem tentar, porque é muito difícil, né? Então a meta precisa ser alcançável, também precisa ser relevante. O que significa ser relevante? É estar alinhado com a estratégia da organização. Não adianta eu sair inventando projetos, executando uma infinidade de coisas no negócio que não tem relação com a estratégia, que não vão trazer os benefícios que eu espero para o meu negócio avançar estrategicamente. Então é muito importante estar alinhado ao planejamento estratégico. Aí já fica uma outra dica, né? Se o seu negócio não tem um planejamento estratégico, você não fez um planejamento estratégico para o seu negócio, ou pode ser até para você, é importante que você faça, para saber se os projetos fazem sentido em relação à estratégia da sua empresa. E ele também tem que ser temporal, né? O objetivo precisa estar mensurado ali dentro de um espaço de tempo. Não adianta eu falar que eu quero concretizar algo muito bem definido, mas deixar o tempo em aberto. Porque pode ser 1 ano, 10 anos, 100 anos, então isso faz toda a diferença na execução de um projeto. E agora a gente vai avançar para mais um na prática. E eu gostaria de te convidar a utilizar a técnica SMART para definir os objetivos dos projetos que você tem em mente, para resolver aqueles gargalos que a gente já foi listando lá atrás. E mais uma vez eu vou compartilhar com vocês a tela do Monday, que é para vocês acompanharem comigo como utilizar a técnica SMART na prática. Aqui eu tenho, então, o quadro de definição de etapas do projeto. E olha só, eu posso definir aqui, por exemplo, que a rotatividade está muito alta, né? O meu gargalo ali, eu quero criar um projeto para resolver isso. O meu objetivo, ele tem que ser específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então, quando eu definir o meu objetivo, eu vou sempre validar. Ele está específico o suficiente? Está mensurável? Alcançável? Relevante? Enfim, eu vou seguir esse checklist, lembrando sempre das explicações que eu dei ali atrás, para saber se esse objetivo está bom ou não. E eu posso ter mais de um objetivo, tá? Para um mesmo projeto. Então, eu posso ter o objetivo 2, é claro que eu vou detalhar qual é esse objetivo, e vou seguir a mesma lógica. Então, vamos supor que eu vá cumprir nesses objetivos e eu identifique, né, que ele ainda não está bacana. Então, eu tenho que ajustar esse objetivo para que ele fique cada vez mais específico e eu consiga realmente avançar com essa definição. Feito o exercício na prática de utilizar a técnica SMART para definir bem os objetivos do seu projeto, a gente vai avançar agora no conteúdo para partes interessadas, ou seja, os stakeholders e as suas expectativas em relação aos projetos. Eu gosto de explicar aqui um pouquinho o que são os stakeholders. São pessoas, entidades, organizações, podem ser governos, que são afetados ou afetam o seu projeto. Então, um exemplo muito claro que a gente consegue visualizar os stakeholders é quando eu construo, por exemplo, um prédio residencial numa vizinhança de casas. Eu tenho diversos stakeholders. Eu tenho a prefeitura, que vai definir as normas arquitetônicas para o meu projeto. Eu tenho os vizinhos que vão ser afetados pela obra. Eu tenho os clientes que vão ser os interessados em comprar os apartamentos. Eu tenho os fornecedores que vão afetar a entrega da areia, da brita ali para eu construir meu prédio. Ou seja, eu tenho uma série de stakeholders diferentes e cada um tem uma expectativa diferente em relação ao projeto. Aqui eu não vou falar de todos eles, mas vou falar dos principais. E o primeiro, e muito importante, stakeholder, ou seja, parte interessada, são os clientes do projeto. São aquelas pessoas ou empresas que vão receber o resultado final desse projeto. Se o projeto for para um cliente externo, então vai ser uma empresa, por exemplo, ou uma pessoa que está fora da organização. Mas no caso de um projeto que vai implementar uma pesquisa de clima, reformular o funil de vendas, muitas vezes o cliente vai ser interno na organização. O outro tipo de parte interessada são os fornecedores. Eu dei o exemplo aqui do fornecedor de brita, de areia para obra. Eu posso ter fornecedores de informações, de dinheiro. Além disso, eu tenho os patrocinadores. Então, patrocinadores, e eu vou reforçar isso bastante aqui ao longo da nossa aula, eles são fundamentais para o sucesso de um projeto. Sem patrocínio de alguém importante na organização, os projetos geralmente não avançam, por isso que a gente vai falar bastante deles. E eu também tenho detratores, que geralmente são aquelas pessoas que vão contra as ideias que eu estou querendo implementar, os novos processos que eu estou querendo implementar através de um novo projeto. Os detratores, eles vão meio que jogar contra o seu projeto, e é importante saber disso para que você consiga lidar bem com eles. Vamos agora, então, falar sobre a primeira parte interessada, que vão ser os clientes do projeto. Os clientes vão ser aqueles que vão se beneficiar do resultado de um projeto. Eu já falei aqui que eles podem ser internos ou externos à organização. Depende do que o seu projeto se dispõe a entregar. Além disso, entender as expectativas desses clientes é fundamental, porque imagina quando você vai numa loja ou num restaurante buscando um excelente atendimento e aquele restaurante só tem preço baixo, por exemplo. A sua expectativa está muito desalinhada com o que aquele estabelecimento entrega. Da mesma forma, isso pode acontecer com um projeto. Então é importante entender se as expectativas estão de acordo com a realidade, para não virar aqueles memes na internet que uma coisa prometida não tem nada a ver com o que acontece na prática. Os clientes do projeto vão sentir que tem valor sendo entregue se o projeto atender sempre às expectativas.
Aqui eu trouxe um primeiro exemplo de projetos e clientes para você entender melhor. Então, vamos supor que eu esteja implementando o processo de feedback e pesquisa de clima na organização. Quem vão ser os clientes desse projeto? Os colaboradores, a liderança, o setor de gestão de pessoas. Então, todos eles vão se beneficiar do resultado final do projeto que está sendo entregue. Agora, se eu estou falando de um projeto que visa a estruturação de um novo serviço a ser oferecido ao mercado, aí o meu cliente vai ser um cliente externo mesmo, que vai comprar esse produto ou serviço. Se eu estou falando de um projeto que vai redesenhar o funil de vendas para melhorar a conversão de leads, então meu cliente vai ser a área comercial ou a diretoria da organização, né, quem vai ser afetado por esse resultado final. Já passando para os fornecedores. Os fornecedores vão fornecer produtos, serviços ou recursos necessários para a execução do projeto. Quando eu falo de recursos, podem ser pessoas, tecnologia, então uma série de recursos diferentes. Um bom fornecedor minimiza riscos de qualidade, prazo e orçamento do projeto. Então, é aquele famoso barato que sai caro. Se eu sei que a qualidade tem que ser alta, eu tenho que ter um fornecedor que vai entregar uma alta qualidade. Então, eu saber lidar bem com essas questões de prazo, orçamento e qualidade é muito importante quando eu estou lidando com fornecedores. E principalmente quando eu tenho etapas que dependem umas das outras e de outras pessoas diferentes. Ou seja, um atraso no fornecimento de algo pode afetar toda a sequência de etapas de um projeto. E aqui estão alguns exemplos de projetos e seus respectivos fornecedores. Naquela ideia de implementar o feedback e a pesquisa de clima, um fornecedor poderia ser o que vai fornecer o software de pesquisa de clima e feedback, o setor financeiro da empresa que vai financiar esse projeto, pagar as pessoas que vão estar envolvidas nele ao longo do tempo. No caso de um novo serviço a ser oferecido ao mercado, pode ser a equipe de engenharia que vai desenvolver esse novo produto, um fornecedor de matéria-prima, né, de um equipamento que vai ser utilizado na elaboração desse novo produto ou serviço que vai ser oferecido. E no caso do projeto de redesenhar o funil de vendas, para melhorar a conversão de leads, o fornecedor vai ser o próprio vendedor que vai estar atuando ali na venda. Ele vai fornecer, por exemplo, informações sobre quais etapas ele cumpre hoje no processo de vendas. E um outro fornecedor diferente pode ser o software de CRM, ou seja, de relacionamento com o cliente, no qual você vai realmente mapear ali cada contato que foi feito com o cliente, o histórico, as propostas enviadas. Isso tudo precisa ser fornecido para o seu projeto andar bem. E eu tenho os patrocinadores. Os patrocinadores, como eu falei, são extremamente importantes. Então, nenhum projeto avança na organização sem um bom patrocinador. Geralmente, os patrocinadores são aqueles que ocupam posições de liderança, têm o poder de fazer a coisa acontecer. Sabe quando você lembra daquela pessoa, se eu precisar de resolver, de fazer alguma coisa, ir para frente nessa empresa, eu tenho que falar com fulano ou com fulana, né? Geralmente são essas pessoas que vão precisar patrocinar um projeto para que as outras sejam convencidas de que ele é importante e que o projeto tenha a força necessária para ir adiante. Eles vão fornecer o suporte necessário através de recursos, então, fornecendo, por exemplo, um orçamento, equipamentos, pessoas, alinhamento estratégico com as outras pessoas importantes na organização e influência. A influência é fundamental para qualquer projeto. Então, o projeto ele não avança com base só no que está documentado, né? Tem muita conversa de bastidor também que influencia a execução de um bom projeto e os patrocinadores são fundamentais nisso. E aqui estão exemplos de patrocinadores para projetos que a gente já tem acompanhado nos outros exemplos. Lá no projeto de feedback, pesquisa de clima, um bom patrocinador poderia ser a diretoria de gestão de pessoas. Imagina se você vai mudar um processo tão crítico na sua empresa de gestão de pessoas e a diretora de gestão de pessoas, o diretor de gestão de pessoas não apoiou, não comprou essa ideia. Não adianta tentar avançar com isso. Porque quando bater nele, ele não vai gostar, ela não vai gostar e esse projeto vai morrer na praia. Ao estruturar um novo serviço a ser oferecido ao mercado, o diretor de engenharia, a diretoria comercial precisam estar patrocinando também esse projeto. Porque sem eles, esse produto não vai ser vendido e não vai ser criado. E, no caso de redesenhar o funil de vendas, a diretoria comercial precisa ser a patrocinadora desse projeto, porque isso vai afetar todo o resultado da área dela. Se ela não apoiar você nessa nova ideia, esse projeto vai morrer. Então, a primeira pessoa que você precisa convencer quando tem a ideia de um projeto é você, depois é o seu patrocinador, para que esse projeto avance. E agora a gente vai falar dos detratores. A gente não gosta muito deles, geralmente, mas eles estão sempre lá e é importante a gente saber lidar. Eles vão ser aquelas pessoas que podem impactar negativamente o projeto, oferecem oposição, resistência ou estão desalinhados em relação aos objetivos do projeto que você quer implementar. Identificar essas pessoas, pessoal, é fundamental para mitigar os riscos, ou seja, diminuir um possível impacto negativo que eles podem ter no seu projeto. Então, resolver conflitos com eles, garantir o apoio necessário para o projeto avançar, mesmo que seja mínimo, é fundamental. Exemplos de um detrator.
Vamos imaginar que eu estou implementando ali, querendo implementar um novo processo de feedback e pesquisa de clima, e eu tenho um gerente muito importante da empresa que não acredita em feedback. Bom, então primeiro você precisa convencer esse detrator, através de fatos, de dados, de exemplos, de que o feedback gera resultados para o seu negócio, para que ele ofereça o mínimo de resistência possível, ainda que ele não deixe de resistir, mas que ele ofereça uma resistência aceitável que não impeça o projeto de avançar. No caso do novo serviço a ser oferecido ao mercado, pode ser, por exemplo, o criador de um produto que já vai ser substituído por outro. Então, eu estou querendo lançar algo que vai matar um outro produto que está bem estabelecido na minha empresa. Provavelmente, quem se beneficia das comissões ou das vendas desse produto não vai gostar da ideia. Então, é importante pensar em como que você vai compensar essa pessoa com a criação desse novo produto, né? Como que você vai lidar com isso? E redesenhar um funil de vendas? Pode ser, por exemplo, algum vendedor que está muito acostumado a sempre fazer as coisas da maneira atual. Então, se ele está acostumado a fazer de determinada maneira e você propõe algo muito novo que vai tirar ele da zona do conforto, provavelmente isso vai incomodar ele e ele vai fazer resistência, ou ela vai fazer resistência a essa nova ideia, a esse novo projeto. Na prática, então, falando de partes interessadas, de stakeholders, eu queria que você listasse todos os stakeholders dos possíveis projetos que a gente já foi pensando aí ao longo do tempo, que podem ser executados na sua organização. Então, identifica para mim quem são os clientes de cada projeto, os fornecedores, os patrocinadores e os detratores. E depois disso, liste as ações necessárias para que esse apoio deles consiga ser conquistado. E aí eu vou voltar no Monday para você ver como fazer isso na prática, através do nosso quadro de partes interessadas e stakeholders. Voltando para o nosso quadro aqui de definição de etapas do projeto, eu tenho aqui os objetivos, que eu já passei por eles. Agora eu tenho os clientes, né? Então, lá nos clientes, olha só, eu vou escrever aqui quem são os clientes. Então, o cliente aqui pode ser a diretoria de RH, então eu posso ir adicionando aqui mais de uma etiqueta. Eu tenho aqui, por exemplo, a presidente da empresa, e aqui eu tenho as ações que eu tenho que lidar, que eu tenho que fazer para convencer essas pessoas, fazer uma apresentação para a diretoria, por exemplo, dos benefícios que esse projeto vai trazer. Então eu vou listar aqui as ações. E eu vou fazer a mesma coisa para os fornecedores. Então, no caso da rotatividade muito alta, eu posso ter o software de RH, né? E aí eu tenho que fazer uma cotação com empresas de software de RH, por exemplo. Então, eu vou listar aqui as ações que eu tenho que cuidar com os fornecedores. Lá nos patrocinadores, pode ser o CEO da empresa, né? E qual a ação que eu vou tomar com esse CEO? Então eu vou mostrar para ele os benefícios do projeto. E os detratores, aquele gerente que eu comentei que não gosta de feedback, que não acredita no poder do feedback. Eu tenho que identificar quem que é. Aqui, por exemplo, é a Joana. E quais ações eu vou ter para convencer a Joana de que a rotatividade alta é um problema para a organização e que esse projeto vai resolver isso. Eu tenho que mostrar para ela o impacto negativo da rotatividade, ou mostrar como que feedbacks implementados em outras empresas geraram um resultado financeiro positivo. Ou seja, eu vou ter que ir identificando cada ação para cada parte interessada no projeto. Agora vamos avançar para mais uma etapa, que são os itens que vão compor o escopo de um projeto. E esse quadro aí não está aí só para enfeitar o slide, é porque eu queria falar que os projetos vão ter escopos parecidos com as molduras de um quadro mesmo. Eles vão ser os limites estabelecidos para o projeto alcançar os seus objetivos. Ou seja, o que está e o que não está incluído na entrega de um projeto. Muitas vezes eu vejo definições de escopo dizendo o que está incluído. O que vai ser entregue, o que vai ser feito. Mas é super importante também a gente tentar listar e se esforçar para definir o que não vai ser entregue, o que não vai estar incluído. Porque geralmente os problemas acontecem quando a gente tem desalinhamento de expectativas, é nessa etapa. A pessoa espera receber algo a mais, um processo que também cuida de uma outra coisinha ali que não está definido. Então, se você diz já que isso não vai ser resolvido, que isso não vai ser entregue, você está definindo bem os limites de um projeto. Ou seja, é importante definir as entregas de um projeto. O que efetivamente esse cliente do projeto, seja ele interno ou externo à organização, vai receber no final do projeto ou à medida que o projeto vai avançando. É super importante definir, então, essas entregas. Escopo, quando a gente fala de projeto, assim como eu falei ali do patrocinador, o escopo também é fundamental para que você tenha um projeto bem sucedido. E aí, eu queria te convidar a conhecer a Jaque, né? A Jaque sempre aparece em obras e em outros projetos. Eu não sei se você já ouviu falar da Jaque, mas é o seguinte, você está fazendo uma obra e já que eu preciso trocar o piso, eu vou também pintar as paredes. Aí a Jaque aparece. Já que eu vou pintar as paredes, então também vou trocar as janelas. E aí a Jaque apareceu de novo. Já que eu vou trocar as janelas, eu vou comprar novas cortinas e por aí vai. Ou seja, a Jaque não vai te deixar em paz, né? Se o escopo não está bem definido, você vai acabar reformando a casa inteira, gastando o triplo do que você planejou,
o dobro do tempo e vai ter realmente uma casa muito bonita, mas fugiu completamente ao seu orçamento, ao tempo que você tinha disponível, então o projeto não foi bem sucedido. Cuidado com a Jaque, define o escopo. Se tiver alguma Jaque me escutando, não fique ofendido, pois são um exemplo. E aqui a gente parte agora, ainda dentro do tema de escopo do projeto, para uma coisa muito importante que é, escopo mal definido é garantia de que você vai gastar mais tempo, dinheiro e recursos do que imaginou. Então imagina aí que você está implementando o seu primeiro projeto na organização onde você trabalha ou no seu negócio e você já estoura de uma vez tempo, dinheiro e outros recursos, pessoas, tempo, por exemplo. É muito difícil conseguir apoio para um novo projeto significativo, né? Porque você mostrou que, eu não fui tão capaz ali de conduzir bem um projeto, por conta de uma má definição do escopo. Então, após definir esses objetivos, alinhar muito bem com as partes interessadas, é preciso, então, formalizar o escopo. Então, isso tudo que você listou que está incluído, que não está incluído, formalize num e-mail, num documento, com as partes interessadas, o cliente, fornecedor, a equipe envolvida no projeto, para que todos estejam cientes ali. E pode até colher a assinatura de todo mundo mesmo, pelo menos um ok, né? Para saber que todo mundo está ciente. Exemplos de escopo, pessoal. Escopo mal definido. Olha só, melhorar os processos do RH para torná-lo estratégico. A intenção parece ótima aqui, né? Eu quero tornar meu RH mais estratégico, mas esse escopo aqui não me diz muita coisa. Qual que seria uma forma melhor de pensar num escopo bem definido para essa ideia aqui? Olha só, implementar processos de feedback e pesquisa de clima através de uma plataforma parametrizada de RH nas áreas comercial, financeiro e marketing, que vai atender a 50 colaboradores. Agora, eu tenho uma definição muito mais clara, uma moldura muito mais aparente ali para o meu quadro, para definir o que está incluído no meu projeto e o que não está incluído, né? Porque eu estou delimitando as áreas, o número de pessoas, eu estou falando que isso vai ser feito através de um software, né? Então, eu tenho uma definição muito clara. Olha um outro escopo mal definido, lançar novos produtos, super genérico, né? Qual que seria uma boa forma de definir esse escopo? Desenvolver receitas padrão e entregar 50 pratos congelados fitness e 100 potes de açaí de 500 ml, haja açaí, para aprovação pela diretoria, ou seja, você vai definir os produtos exatos que você está criando, qual que vai ser a quantidade, quem que vai receber esse produto para aprovar, para depois lançar esse produto. Então, fica bem clara a diferença, né? Geralmente o escopo mal definido ele é curtinho ali, fácil de ler. Um escopo bem definido ele é mais longo mesmo, mais detalhado, para garantir esse limite esteja muito bem feito. E eu gostaria de apresentar para você a tríade do escopo. Então, esse triângulo aí, ele representa o seguinte. De um lado, a gente tem o escopo, né, lá em cima. Na outra ponta, a gente tem o custo, ou seja, o orçamento de um projeto. E na terceira ponta, eu tenho o prazo. Vamos pensar num exemplo aqui, tá? Imagine que eu queira aumentar o escopo do meu projeto. Então, eu quero aumentar a abrangência que ele vai cobrir ali na minha empresa. Sejam mais áreas ou mais processos que eu vou cuidar, mais pessoas. Se eu preciso aumentar a abrangência de um projeto, ou eu vou precisar de mais tempo, né? Ou vou precisar de mais grana, mais orçamento. Ou vou precisar até das duas coisas. Então, é impossível aumentar um escopo sem alterar o tempo ou o custo. Impossível, né? Vamos supor que eu queira mexer no prazo. Eu quero reduzir o tempo de um projeto que o meu chefe está querendo um negócio para ontem. Então, eu quero reduzir o prazo de execução de um projeto. Provavelmente eu vou ter que reduzir o escopo ou aumentar o custo, colocar mais gente, mais tecnologia para fazer isso acontecer mais rápido. Então, também é impossível reduzir tempo sem alterar escopo e custo. Por outro lado, se eu quero reduzir custo, por exemplo, que é a terceira ponta, eu posso talvez diminuir o escopo, né, do meu projeto. Então, as três coisas elas vão se influenciar ali o tempo inteiro, né? Às vezes, para eu ter um custo menor, eu quero ter uma pessoa no meu projeto, eu posso estender o tempo desse projeto. Por exemplo, ao invés de ter uma equipe muito grande executando o projeto. A tríade do escopo, ela é muito importante quando a gente fala de gestão de projetos, e você vai sempre se lembrar desse triângulo quando estiver gerenciando o seu projeto, porque eu não consigo mexer em uma das variáveis sem que as outras sejam afetadas. É um equilíbrio ali que eu vou achar. Eu nunca vou conseguir fazer o projeto no menor tempo possível, no menor escopo e no menor custo. Vai ter que sempre ser um equilíbrio ideal ali dessas três coisas para que eu consiga fazer com que ele se torne viável. E ao definir o escopo, pode ser preciso começar pequeno. E aí você vai subindo os degraus à medida que o processo vai demonstrando resultados. E para utilizar essa técnica de subir os degraus aos poucos, eu gostaria de apresentar para você duas metodologias, né, de teste e validação de ideias, que são a utilização do projeto piloto e do MVP, que é o produto mínimo viável, né? Essa sigla aí veio do inglês, por isso que está invertido. Essas técnicas de abordagens para validação de ideias, para testes, elas vão minimizar os riscos do seu projeto, elas também vão validar as hipóteses que você tem para resolver determinado gargalo na sua organização e elas vão otimizar recursos na gestão de projetos. Então, vamos começar a falar do primeiro, que é o projeto piloto. No projeto piloto, eu vou testar um novo produto, processo ou serviço em escala reduzida e controlada. Vou te mostrar exemplos disso já já.
Além disso, eu vou avaliar a sua viabilidade e eficácia antes de implementar completamente essa solução na minha organização. Então, eu começo com algo pequeno e vou expandindo isso depois para um horizonte mais amplo. Exemplo disso, por exemplo, olha, implementar um novo processo de feedback em apenas uma área. Então, eu escolho uma área ali que está mais afim, que acredita mais no feedback. Vamos dizer aí que vai ser a área de gestão de pessoas, por exemplo. Então, implementei na área de gestão de pessoas, depois eu vou expandir para o comercial, para o financeiro. Eu valido, testo, deu certo, amplio para o restante. Por quê? Assim eu economizo dinheiro, tempo, e eu tenho até que envolver menos patrocinadores, menos detratores no meu projeto, porque imagina se eu for implementar isso de uma só vez para toda a empresa, né? O atrito vai ser muito maior do que se eu implementar para uma área específica, e ainda mais se for uma área que eu sei que tem afinidade, que eu já tenho um bom patrocinador ali dentro que acredita também na minha ideia. Um outro exemplo de projeto piloto pode ser estruturar, por exemplo, um processo de prospecção comercial para uma linha de produtos. Vamos dizer aí que eu tenha 10, 15 produtos que eu trabalho na minha empresa para oferecer ao mercado. Eu quero mudar o processo de prospecção de todos eles, mas eu tenho que começar com algum. Escolho um só, valido esse processo, expando depois para todo o mix de produtos trabalhados pela empresa e, dando certo com 1, 2, 3, 5 itens, depois eu consigo ampliar para o negócio todo, porque eu já vou mostrando a eficácia dessa minha solução, dessa minha ideia, para os outros integrantes da organização. Isso facilita com que eu expanda a atuação do meu projeto para as outras áreas da empresa. E a segunda metodologia de teste e validação é o MVP. E como que funciona o MVP? Se trata de desenvolver e lançar um produto ou serviço com um conjunto mínimo de recursos necessários, ou seja, você lança algo no mercado que minimamente funcione, sem gastar muito, mas para testar, validar essa ideia, validar se a demanda que você imagina que exista de verdade, de fato, se as pessoas vão aderir a esse produto ou serviço que você está lançando, e aí você vai avaliar se essas necessidades do seu cliente vão estar sendo atendidas, né? Se eles vão aceitar a sua ideia. Isso permite que você valide a demanda, tenha feedbacks rápidos do cliente. Então, lançou um MVP ali, o cliente já utilizou, gostei disso, não gostei daquilo, aí você consegue ir trabalhando nisso mais rapidamente para ir melhorando o seu produto ou serviço antes de aplicar uma grande quantia de recursos, de dinheiro, pessoas, tempo, para desenvolver uma solução robusta. E aqui eu vou trazer 2 exemplos bem conhecidos de MVPs. O primeiro é do Dropbox. Quem não conhece o Dropbox, é uma nuvem, né, que você salva todo tipo de documentos e acessa de qualquer lugar. Antes de construir a infraestrutura completa, o que os fundadores fizeram? Criaram um vídeo explicando essa ideia, somente como que funcionaria. As pessoas gostaram, demonstraram interesse e aí sim, com base nessas respostas, eles validaram a demanda. Tive a ideia, o mercado gostou, legal. Agora eu posso desenvolver o produto. E no caso do Airbnb, os fundadores também lançaram um site com as fotos dos apartamentos, dos imóveis e as descrições de cada um deles. E aí, mesmo sem ter os apartamentos de verdade ali para alugar, eles foram recebendo as reservas. Esse movimento de receber reserva de algo que nem está disponível para alugar já mostrou que teriam interessados nesse produto. E aí eles validaram a ideia de compartilhamento de hospedagem e criaram o produto em si. Para quem quiser saber mais sobre MVP, tem um livro que é assim, como se fosse a Bíblia do MVP, que é o Startup Enxuta. Aqui está o título original em inglês, The Lean Startup. É super legal para quem quiser conhecer um pouco mais dessa metodologia que está tão na prática hoje, principalmente das startups e até de grandes negócios, porque eles viram a facilidade que é você utilizar a metodologia ágil para ter produtos rapidamente lançados no mercado. Vamos agora, então, fazer mais um na prática. Eu gostaria de te convidar a definir o escopo do seu projeto e documentar esse escopo. Então, o que está incluído? O que não está incluído na sua ideia que vai resolver os gargalos da sua organização? Valide isso com as partes interessadas e é importante sempre lembrar. Eu preciso detalhar o que está incluído, o que não está incluído. E aí a gente vai para o Monday. Mais uma vez, eu vou te mostrar no nosso quadro como a gente faz essa definição de escopo aqui como exemplo, como que você pode fazer isso também para o seu projeto. Aqui eu tenho o escopo do meu projeto, né? Então a gente já foi colocando ali todas as etapas do projeto. E aqui eu vou definir o escopo. Estou falando de implementar uma pesquisa de clima, o que eu tenho que entregar com isso? Eu vou ali definir, olha, realizar a pesquisa de clima para a área comercial que contempla 30 pessoas. O que mais? A pesquisa terá 30 perguntas. O relatório terá 10 gráficos e sugestões de recomendações. Por exemplo, tá? Então, eu vou definir esse escopo para cada um dos projetos que eu estou pensando, para que eu tenha certeza do que está e do que não está incluído. Aqui eu falei muito o que está incluído, né? O que não está incluído, então? Não está incluído a realização da pesquisa com as demais áreas. Então, agora, se estava na dúvida se estava incluído ou não, agora está super claro, não está incluída a realização da pesquisa de clima com as outras áreas do meu negócio.
E eu vou fazer isso para cada um dos projetos que eu tive a ideia ali de executar na minha organização. E agora a gente vai passar para as etapas de um projeto. Quando a gente fala de etapas de um projeto, eu estou dizendo o seguinte, que para realizar as entregas finais, ou seja, o produto final do meu projeto, seja um novo processo, ou a pesquisa de clima implementada no meu negócio, um novo funil de vendas, eu tenho que realizar uma sequência de coisas, de etapas mesmo, para entregar isso ao final. Vão ser fases distintas e sequenciais de um projeto. Para executar o 2, eu tenho que executar o 1, depois eu vou executar o 5 e assim por diante. Uma etapa pode ter relação de precedência com as outras etapas. Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, olha só, a etapa 2 e a 3 dependem da etapa 1, elas têm uma relação de precedência com a etapa 1. Assim como a etapa 4 e 6 dependem da etapa 3. A etapa 5 depende da etapa 2 e a etapa 7 depende diretamente da 5, da 4 e da 6, mas ela também depende indiretamente de todas as outras etapas do projeto. É muito importante eu entender as relações de precedência de um projeto, porque se eu atraso com a entrega de determinada parte de um todo, esse todo vai também ser atrasado. Lembra tudo aquilo que eu falei de comunicação, transparência, alinhamento de expectativas? Se eu não deixo claro para quem depende do que eu vou entregar, que isso está atrasado, ou que eu vou ter um impacto ali no escopo, na qualidade, no custo, eu vou afetar essas etapas e vou afetar o projeto como um todo. E as etapas podem ocorrer de forma paralela ou não. Um caso muito comum, que eu já vi muitas vezes, é o caso em que eu quero acelerar a implantação de um projeto, é aquela famosa urgência. Como que eu acelero a implementação de um projeto? Fazendo etapas paralelas. Ao invés de fazer a etapa 1, depois a 2, a 3, a 4, a 5 e a 7, eu posso fazer a 1 e fazer ao mesmo tempo a 2 e a 3, é o que está nesse exemplo. Eu posso fazer ao mesmo tempo a etapa 5 e a etapa 6. Eu não preciso esperar cada uma ser concluída para que o projeto seja concluído. Eu posso avançar paralelamente. É claro que isso significa ter mais pessoas, mais recursos para trabalhar paralelamente. Aí eu volto a lembrar daquela tríade lá do escopo dos projetos, né? Eu vou aumentar o custo, vou talvez diminuir o tempo, mas aumentando realmente o número de pessoas que estão envolvidas no projeto, o capital que está investido naquela ideia. E aqui estão exemplos de etapas e relações de precedência em um projeto. Eu estou aqui falando daquele projeto de implementação de feedback numa organização e vou começar pela primeira etapa. Então, para começar esse projeto de implantação de feedback, eu vou primeiro mapear os cargos e salários. Então, eu vou definir ali quais são todas as funções que hoje existem no meu negócio, quais são as habilidades que cada uma dessas funções precisa ter para que o trabalho seja bem sucedido, tanto técnicas como comportamentais, qual que vai ser o salário, os benefícios, enfim. Vou mapear isso tudo no meu negócio. Feito isso, que é a etapa 1, eu vou passar para a etapa 2. Então, eu vou definir os critérios para avaliar para cada cargo. Cada cargo, como vai ter uma função diferente, uma entrega diferente, também precisa ser avaliado de forma única, né, de forma específica. Não adianta eu utilizar a mesma régua para avaliar todo mundo no feedback. As pessoas têm competências, entregas, responsabilidades diferentes. Então, eu preciso avaliar de forma individualizada. E a etapa 2 vai depender, então, da etapa 1. A etapa 3 vai ser definir a frequência de aplicação dos feedbacks para cada cargo. Olha só, eu preciso ter definido só cada cargo. E eu vou definir a frequência. Se vai ser de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, para definir, então, como que esse projeto vai avançar. Então, a etapa 3 depende da etapa 1. E a etapa 4, que trata aí de elaborar a política formal de feedbacks, ou seja, escrever esses combinados, como que vão acontecer os feedbacks, do tempo de realização, os critérios que vão ser avaliados, depende, obviamente, da etapa 2 e da etapa 3 estarem concluídas. Então, a gente tem uma relação de precedência. Já a etapa 5, que é a conscientização dos líderes sobre a nova política, depende da etapa 4 ter sido realizada. Afinal, não dá para eu explicar algo que não foi ali formalizado, combinado. Na etapa 6, eu tenho a aplicação da primeira rodada de feedbacks. Ou seja, fui construindo todo esse projeto ao longo do tempo, comuniquei a liderança e aí sim eu vou aplicar o primeiro piloto para rodar esse feedback e ver como que vai ser o resultado. Na prática agora, eu gostaria que você listasse, pensasse aí nos seus projetos, quais são as etapas necessárias para que você entregue esse projeto. E aí eu te convido também a pensar nessas relações de precedência. O que vai impactar a etapa seguinte e as etapas posteriores também. Cria um fluxograma, que é mais ou menos a ideia ali que eu mostrei para você de forma bem simplificada. Eu não estou usando aqui toda a metodologia, os códigos de fluxograma, mas é uma sequência de etapas de forma simples mesmo, com as setas conectando cada uma das etapas. Cria um fluxograma para exemplificar melhor essas relações, porque isso fica mais claro ao ser de fácil visualização. E aí a gente vai voltar aqui no Monday para eu mostrar para vocês como que você poderia listar essas etapas do seu projeto. Aqui no quadro de etapas do projeto, olha que interessante, eu consigo escrever o nome de cada etapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são as etapas ali do exemplo que eu dei, e que eu consigo fazer a relação de precedência. Quero dizer que a etapa 3 depende de alguma etapa, é só eu marcar aqui qual etapa que ela tem uma relação de precedência. Nesse caso, eu já marquei aqui a etapa 1. Então, eu poderia desmarcar e marcar novamente, só para você ver como que funciona.
E aqui eu tenho um cronograma de cada fase desse projeto, ou seja, o tempo que eu vou gastar para executar cada uma dessas etapas. O desafio aqui é listar as etapas e as relações de precedência, o que vai depender de cada etapa, né? Qual etapa vai impactar a etapa seguinte, para que eu comece a pensar nesse meu projeto. Vamos passar para a definição do cronograma de um projeto. O cronograma ele vai funcionar muito bem como uma visualização do fluxo do trabalho de um projeto. Ou seja, ele permite que eu bata o olho ali e saiba o que está acontecendo ao longo do tempo nesse projeto para que ele consiga ser bem sucedido, ser bem executado. Ele vai permitir que a gente monitore o progresso em relação ao que foi planejado. Talvez que eu tenha um bom plano, eu preciso saber que esse plano está sendo seguido. O plano não serve para ficar na gaveta, ele serve para isso, para monitorar, para acompanhar. A gente até vai ver um pouco mais disso no módulo 3 dessa aula. Mas então o cronograma vai permitir que eu acompanhe esse progresso e vai facilitar também a comunicação e a execução das atividades. Tendo um cronograma bem estabelecido, com os responsáveis por cada etapa e sabendo quando que cada etapa vai estar alocada ali numa linha do tempo, as pessoas sabem mais facilmente quem deve fazer o quê. Isso facilita muito a comunicação do projeto. E é fundamental indicar os momentos críticos ali do meu cronograma, identificar esses momentos e saber quais recursos eu preciso ter em cada fase do meu projeto, do meu cronograma, para que elas consigam ser executadas de acordo com o que eu planejei. Para isso, você precisa também documentar muito bem esse cronograma, validar ele com as partes interessadas, porque de nada adianta eu criar prazos na minha cabeça, etapas que vão funcionar muito bem para mim, mas eu não alinhei isso com o meu fornecedor, com o meu cliente, com a própria pessoa que está ali trabalhando comigo lado a lado, meu colega de trabalho que está executando esse projeto. E aqui está um bom exemplo de cronograma. Olha só, eu mapeei nessa primeira coluna as etapas do projeto. Então, são aquelas mesmas etapas que eu fiz o exemplo ali do fluxograma. A relação de precedência, na segunda coluna. Eu tenho a data de início e a data fim. Basicamente, o cronograma vai precisar dessas coisas. Então, eu tenho que definir a etapa, precedência e quando que cada etapa vai começar e quando que cada etapa vai finalizar. Além disso, eu tenho aqui um quadro com os recursos necessários para cada etapa e eu posso ter um status falando se eu já concluí, se está em andamento, ou se eu não iniciei determinada etapa ainda. E aqui eu tenho duas visualizações diferentes para a gente aprender um pouco mais como visualizar o cronograma de um projeto. A primeira delas é a visualização de Kanban. O Kanban, esse aqui é até um exemplo do Monday, que a gente utiliza bastante. Eu basicamente vou separar as fichas aí do meu projeto em etapas diferentes, eu vou movendo essas fichas ao longo do tempo. Aqui veja que eu tenho 4 categorias diferentes, com várias fichas, então eu tenho 3 fichas ali na primeira categoria cinza, uma na categoria laranja, uma na vermelha e uma na verde. Cada uma dessas fichas pode ser uma etapa que tem que ser entregue num projeto, eu vou movendo isso ao longo do tempo. Então, isso é uma das formas de visualizar os projetos. E eu também tenho o gráfico de Gantt. No gráfico de Gantt é muito interessante porque eu consigo visualizar cada etapa, cada linha que você está vendo aí nesse vídeo vai ser uma etapa do projeto, né, que eu estou passando o mouse aí. E aí, essa duração, essa barrinha colorida vai ser a duração ao longo do tempo. Você consegue de uma única vez visualizar as etapas, a duração e ver como que uma coisa vai afetar a outra. Aqui, por exemplo, olha só, eu tenho uma etapa planejada de um projeto, né? E aí eu vou marcar aquela etapa que eu planejei e vou comparar com a que está realizada. À medida que eu vou mexendo no que foi realizado, olha que interessante, eu consigo saber se eu estou me adequando ao meu planejamento inicial ou se eu estou distante dele. O gráfico de Gantt é uma forma bastante legal também da gente visualizar o cronograma de um projeto. Na prática, o que eu gostaria é que você inserisse agora no seu Excel, no seu caderno ou no Monday que você estiver utilizando aí, se estiver utilizando conosco, insira aí as datas de início e fim de cada etapa do seu projeto. Construa o cronograma. E vou voltar no Monday para te mostrar como que a gente vai fazer isso. Voltei aqui no quadro das etapas do projeto e eu tenho aqui um cronograma. Eu vou inserindo mesmo as datas. As datas que eu vou cumprir para cada uma das etapas do meu projeto. Pode ser uma data única, pode ser uma data que vai levar um período de tempo, né, para ser executado. E eu consigo visualizar isso, como eu mostrei ali na forma Kanban. Então, olha que interessante, né? Eu posso falar que a etapa 3 passou a ficar em andamento, se ela já foi concluída. Eu vou movendo essas coisas aqui ao longo do Kanban, que são esses grupos aqui que eu vou movendo as fichas. E eu também tenho a visualização do Gantt. O Gantt me permite, como eu comentei, visualizar as etapas ao longo do tempo. Se eu preciso afetar uma etapa, olha só, ele já vai mostrar como que isso vai impactar o meu projeto ao longo do tempo. E aí eu consigo visualizar de forma rápida a duração, eu posso mexer aqui no cronograma de um projeto para aumentar o tempo de execução de uma etapa ou diminuir o tempo de execução, se eu investir mais recursos, mais pessoas. São formas diferentes de visualizar o cronograma de um projeto. Na prática, é para você definir essas datas aqui das etapas do seu projeto. E agora que você já fez na prática para definir o cronograma do seu projeto, a gente vai avançar para os recursos do projeto e o orçamento. Você vai precisar de equipe, de infraestrutura, tecnologia, capital, ou seja, dinheiro para executar o seu projeto. E esses recursos vão ser fundamentais para entregar aquilo que você se prometeu a entregar
lá no escopo do seu projeto, né, nas entregas do seu projeto. E vamos falar um pouquinho mais sobre cada um desses recursos do projeto. Em relação à equipe, eu preciso definir as hard e as soft skills necessárias para as entregas do projeto. A gente já viu sobre isso lá no módulo 1. Então, da mesma forma como você avaliou as suas habilidades, é preciso que avalie também as habilidades de todas as pessoas que vão estar envolvidas no projeto, para saber se elas são complementares. O ideal é que a gente tenha habilidades complementares no projeto. Se eu tenho uma pessoa ali que tem um perfil muito analítico, eu não vou colocar mais 3 pessoas analíticas para trabalhar com ela. Eu preciso ter pelo menos alguém executor, talvez uma pessoa comunicadora para integrar bem a equipe, para que esse projeto avance. É claro que determinadas atividades vão exigir mais pessoas de um determinado perfil. O que eu estou dizendo aqui é que você não precisa ter uma equipe composta só de analistas, por exemplo. Definir essas habilidades é fundamental, tanto essas comportamentais como as técnicas, conhecimentos mesmo que o pessoal precisa ter para saber executar as entregas. Além disso, tem a questão de perfis complementares, eu já comentei sobre isso, e é importantíssimo na equipe definir quem que vai ser o líder do projeto, porque essa pessoa, ela vai ter que segurar, carregar o piano nas costas ali, né? Então ela vai ter que lidar bem com os desafios que vão aparecendo, fazer as negociações, resolver conflitos com a equipe, dar feedback, acompanhar cronograma, orçamento. Então, todas aquelas habilidades lá do começo que a gente avaliou para a gente, o líder precisa também estar muito apto a ter boas notas, conseguir pelo menos se desenvolvendo ao longo do tempo, para que ele consiga liderar bem o projeto. Um projeto sem um bom líder também tem uma chance enorme de fracasso, ainda mais se você tem uma equipe muito grande. Então, essa escolha do líder é fundamental. E as pessoas vão se dedicar unicamente ao projeto, ou elas vão dividir a atenção da área que elas atuam com o projeto e com a área que elas atuam? Tem empresas que, quando montam um projeto, tiram as pessoas dos setores e colocam elas para executar especificamente aquele projeto, uma espécie de força-tarefa. Tem outras empresas que falam o seguinte: olha, você vai ter 1 hora por dia para se dedicar a esse projeto paralelamente às suas atividades. Essa definição vai ser muito importante, porque você precisa alinhar qual que vai ser a disponibilidade dessas pessoas que vão ser cedidas por outras áreas, por exemplo, para que você garanta ter tempo suficiente para entregar aquilo que você se propôs. Além disso, você vai precisar de pessoas externas, por exemplo, terceirizar alguém para incorporar ali na equipe de execução do projeto. Importantíssimo definir isso. E, quando a gente fala de recursos, além da equipe, que são recursos humanos, aí, pessoas, né? A gente tem também a infraestrutura, tecnologia e capital. Só voltando um pouquinho para a parte de pessoas, é importantíssimo definir como que essas pessoas vão ser recrutadas. Então, quando eu faço um processo de seleção interno, quais vão ser os requisitos que elas precisam cumprir para que elas integrem essa equipe de projeto? Eu tenho que ter um processo transparente e claro para quem quiser se candidatar, passe pelo mesmo processo e eu tenho ali equipes qualificadas de maneira técnica para conseguir executar esse projeto. E aí, voltando agora para a infraestrutura, tecnologia e capital, eu tenho ali, como exemplo, o espaço físico, eu posso ter uma sala para desenvolver determinado projeto, ou um ambiente fabril para desenvolver um novo produto. Eu tenho equipamentos que podem ser necessários, então, computador, uma máquina que vai produzir determinado insumo, softwares específicos. Eu dei aqui o exemplo, né, daquele projeto de implementação de pesquisa de clima, de feedback, recursos financeiros que vão ser aportados no projeto. O recurso financeiro é fundamental, porque eu preciso pagar as pessoas, pagar o software, pagar o aluguel do meu espaço. O próprio salário das pessoas exige aí o recurso financeiro. E já que a gente está falando de recurso financeiro, tem que definir quais vão ser os investimentos e as despesas que vão ser realizadas nesse projeto. Para isso, eu defino ali as receitas. Se esse projeto vai gerar faturamento, eu defino ali, por exemplo, qual que vai ser a receita de venda ao longo do tempo, de parceria. Você pode ver ali embaixo das linhas verdes da apresentação. Eu também tenho que definir quais que vão ser as despesas desse projeto. Quanto que eu vou gastar com salário, com treinamento, recursos financeiros, investimento inicial, manutenção de equipamentos. Aí estão alguns exemplos, mas você pode pensar em muito mais detalhes para o seu projeto. E é preciso alocar essas expectativas de gasto e de receita ao longo do tempo, para eu saber qual que vai ser o meu saldo ali do projeto e entender qual que vai ser o aporte financeiro necessário, até para que eu alinhe com os patrocinadores desse projeto, quanto que eles vão precisar investir ou quanto que eles vão precisar angariar ali com outras pessoas, inclusive da organização, para dedicar à execução desse projeto. O financeiro é fundamental. Se você não faz uma parte financeira bem feita, não adianta. Qualquer projeto vai fracassar se não tiver um financeiro bem embasado. Assim como uma empresa também vai fracassar se ela não está com um financeiro organizado. E na prática, chegou a vez de você criar o seu próprio orçamento. Eu já dei aqui um bom exemplo na tela, então se quiser pode voltar ali um pouco a imagem para você pegar esse exemplo, mas eu vou te convidar aí novamente no Monday para ver como funcionaria um orçamento na prática aí para o seu projeto. Então aqui a gente está no quadro de orçamento do projeto e da mesma forma como eu te mostrei ali na planilha da apresentação do slide, aqui você tem as linhas de venda, parcerias, salários, treinamento. Note aqui que tudo que é positivo, que é entrada de dinheiro no projeto, está com sinal positivo e tudo que é negativo está com sinal negativo. E no final das contas você consegue ver aqui qual que é o saldo desse projeto a cada mês. E aí você vai alocando para cada
cada um dos meses a expectativa que você tem de investimento, de despesa, de receita para esse seu projeto. Então, tome esse tempo aí para pensar com bastante detalhe quanto que você precisa para executar esse projeto. Agora que a gente já aprendeu a fazer o orçamento de um projeto, nós vamos entrar no módulo 3, que trata aí de executar e fazer a gestão do projeto. Então, nós passamos ali por toda a etapa de introdução à gestão de projetos, fizemos todos os passos do planejamento do meu projeto. Percebem que a gente ainda nem começou a executar o projeto? Tem muito trabalho que tem que ser feito de maneira robusta antes de começar um projeto para que ele dê certo. Quanto mais planejamento eu tenho, menos incertezas eu vou ter na realização do meu projeto. E é importantíssimo começar executando o projeto fazendo o quê? Um lançamento com o patrocinador, o que a gente chama de kick-off. Muitas vezes a gente ouve esse termo, é simplesmente o lançamento de um projeto com a equipe que vai participar, com o cliente, com os responsáveis ali, os patrocinadores desse projeto na empresa, na sua organização. E depois que eu fiz o lançamento desse projeto, é muito importante realizar reuniões de status. O que são essas reuniões de status? São encontros com frequência, com cadência bem definida, semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, semestralmente. Eu posso, inclusive, ter vários encontros. Eu posso ter um encontro diário com a minha equipe do dia a dia, eu posso ter um encontro semanal com a gerência, um encontro mensal com a diretoria, um encontro semestral com a presidência, para ir mostrando esses projetos. Então, eles podem acontecer em diversos níveis e, para isso acontecer de forma efetiva, eu tenho que ter um painel de controle muito bom no meu projeto. Todo aquele orçamento, as entregas, o cronograma precisam estar resumidos de forma a serem de fácil visualização para que as pessoas saibam como que está esse projeto só de bater o olho ali em alguns minutos. Eu preciso, então, identificar quais são os indicadores importantes desse projeto. É o custo, é o tempo, a avaliação do meu cliente em relação às entregas intermediárias que eu estou fazendo nesse projeto. Eu preciso acompanhar esses indicadores justamente nessas reuniões de status para saber se eu estou saindo do trilho ou se eu estou seguindo o caminho que eu planejei. Importante também nas reuniões de status é fazer as entregas frequentes, a validação de tudo que eu estou entregando. Isso lembra da gente quando eu falei ali da metodologia ágil. Entregar frequentemente garante que o meu cliente vai ficando satisfeito à medida que o tempo vai passando, para eu não correr o risco de executar um ano de projeto, chegar ao final, tá aqui. E aí a pessoa fala, tá, não gostei. E aí você tem que refazer tudo, ou aquele projeto vai para água abaixo. Então é muito melhor eu ir entregando ali semanalmente, mensalmente, pequenos pedaços e garantindo que eles estão fazendo sentido para quem vai receber o produto final. É nessa reunião de status também que eu faço o acompanhamento do cronograma e das entregas. Eu vou saber se o tempo que eu planejei está sendo cumprido, se alguma etapa está sofrendo um atraso e por quê. Então não basta saber que está atrasando, mas eu tenho que entender a razão. Será que alguém na equipe está com algum problema? Está faltando investimento em recursos, em pessoal? Tem algum outro projeto que está demandando mais esforço da equipe e está deixando esse segundo projeto de lado? É importante acompanhar o cronograma para saber essas questões e, claro, acompanhar as entregas. O que precisa ser entregue e se está sendo entregue de fato de acordo com o que foi planejado. Além disso, nas reuniões de status, a gente faz o acompanhamento das pessoas envolvidas no projeto, o feedback do que elas estão entregando, como que elas estão agindo, executando o projeto, para que elas vão melhorando ao longo do tempo e eu tenho o controle da minha equipe total ali para o projeto ser bem sucedido, bem executado. Por fim, acompanhar o orçamento. Eu já falei muitas vezes aqui da importância de ter o financeiro super sob controle. Eu preciso saber se o que está sendo executado, gasto, é exatamente aquilo que eu posso gastar para que esse projeto não fique sem dinheiro ali no meio do caminho. É o caso da gente tá olhando ali para uma obra inacabada, né? Então a pessoa foi com muita sede ao pote, começou a obra, e acabou o recurso, né? Aí o projeto fica inacabado. Agora então, para a prática, eu gostaria que você definisse a data de início do seu projeto e a frequência de acompanhamento que vai ser utilizada para essa reunião de status que eu sugeri. Depois de definir então essa data de início, o kickoff do seu projeto e definir essa frequência de acompanhamento, comunique às pessoas para que elas reservem já o espaço na agenda. Então se você usa o Google Agenda ou qualquer ferramenta de agenda, já envie os convites ali para todo mundo ao longo de todo ano, para que esse espaço seja definido, seja garantido e dedicado ao seu projeto. E eu vou voltar aqui no Monday para você ver um pouco dessa prática do seu projeto. Então aqui no Monday a gente vai ter esse quadro de lançamento, execução e treinamentos, onde eu vou definir essa data de início, nas reuniões de status, o que vai ser definido e acompanhado. Então eu já tenho um painel de controle, tem indicadores importantes já definidos, a frequência de entrega já está definida, como que está o cronograma, o acompanhamento das pessoas. Então, para cada reunião de status, você pode ir dando um checkzinho feito aqui em cada uma dessas etapas para ter certeza de que isso está sendo feito. E lá no final do projeto, a gente vai ter mais uma etapa que eu vou comentar adiante e a gente volta para o na prática. Fizemos então o na prática para definir essa data de início e a frequência de acompanhamento do projeto e agora a gente tem então que finalizar o projeto. É claro que esse status, essa reunião de status vai acompanhando o projeto enquanto ele existe, né? Então vão ser várias reuniões, você vai ter que fazer isso aí inúmeras vezes. Mas na hora de finalizar o projeto, o que eu preciso ter atenção?
Primeiro, eu tenho que fazer treinamentos para que o que eu esteja entregando ali, o que eu entregue, consiga ser mantido pela organização, pelas pessoas que vão continuar ali tocando o processo, por exemplo, do negócio. Como que elas vão manter isso? Quais são os próximos passos que elas têm que se preocupar em executar? Eu preciso listar isso muito bem para que elas saibam exatamente o que fazer e não fiquem perdidas ali depois que eu entreguei meu projeto, né? Se sintam abandonadas ali e não saibam tocar o negócio. Para isso, eu preciso fazer treinamentos, né, com essas pessoas. E depois de fazer os treinamentos com essas pessoas, eu tenho que listar tudo que eu aprendi, o que deu certo no projeto, quais foram os erros, quais foram os acertos, o que poderia ter sido feito de maneira diferente. Geralmente isso está relacionado aos erros, né? Quando eu tive problemas ali, geralmente, eu deveria ter feito de determinada forma. É importante documentar isso. O orçamento foi fiel à realidade? Onde que eu errei no orçamento para que eu não erre num próximo projeto? E eu vou registrando isso tudo em algum banco de dados aí do meu negócio para que eu consiga consultar em futuros projetos e não erre novamente a mesma coisa. Porque errar uma vez, tudo bem, né? Mas repetindo o erro no mesmo erro pode ser evitado com essas lições aprendidas do projeto. Então a gente finaliza sempre o projeto refletindo sobre todos esses pontos, idealmente numa reunião em que eu tenho todos os envolvidos que estavam lá no kickoff e ao longo da execução do projeto, se forem as mesmas pessoas, para que vocês possam ter essa discussão e aprender ali para que a organização evolua. Pessoal, chegamos ao fim da parte teórica do curso, né? E o que a gente aprendeu com isso tudo depois de termos feito todas as práticas também? Primeiro, como planejar um projeto do início ao fim e como executar e monitorar o andamento de um projeto também do início ao fim. E aqui eu gostaria de deixar uma frase para vocês, né? O planejamento estratégico é a sólida fundação que sustenta a casa, mas é o gerenciamento de projetos que faz subir as paredes dessa casa e vai impulsionar a organização rumo ao futuro, né? Então você precisa, para tocar muito bem uma organização, de ter um bom planejamento estratégico, mas precisa fazer uma boa gestão dos projetos para ir subindo essas paredes ao longo do tempo e conseguir atingir os objetivos que você quer. E aqui estão algumas dicas de leitura. Eu já falei sobre algumas delas aí ao longo da aula. O primeiro deles é o livro Comunicação Não Violenta, super legal, vale para qualquer pessoa, independente de ser da área de projetos ou não. A gente também tem esse Project Management, que vai tratar daquela metodologia do PMBOK, para quem quer se aprofundar mesmo nas técnicas de gestão de projetos. E temos também o Startup Enxuta, que é esse terceiro livro, que vai falar sobre a metodologia ágil, principalmente voltada para o universo de startups, mas não só startups, que a gente pode aplicar também na gestão de projetos. E aqui estão duas dicas super legais. Eu confesso que eu sou meio nerd e gosto de documentários científicos. Primeiro é Explorando o Desconhecido, que é um documentário muito bacana sobre o telescópio James Webb, que foi lançado recentemente no espaço, e foi um projeto que tinha mais de 1000 pontos de falha. O que isso significa? Que qualquer uma de 1000 coisas que pudessem acontecer ali, se uma delas acontecesse, todo o projeto ia por água abaixo. E a equipe teve que fazer um planejamento muito meticuloso para que fosse certo que esses pontos de falha não iriam acontecer. E ele mostra muito bem como fazer a gestão de um projeto extremamente complexo. A outra dica super interessante é uma série lançada pela Royal Caribbean, que é quem fabricou o Icon of the Seas, que é o maior navio de cruzeiros do mundo. Ele cabe mais de 10.000 pessoas, tem mais de 40 restaurantes, e para que ele pudesse ser construído, planejado e operado, é preciso de uma equipe monstruosa de planejamento, de gestão de projetos e também para executar esses projetos. Eles vão mostrando ali em vários episódios como que isso foi feito. Eu acho que vai ser bem inspirador. Então fica aí essas duas dicas para você. E aqui está toda a bibliografia que a gente utilizou para construir essa aula. É claro que tem muita da nossa experiência, da minha prática de gestão de projetos ao longo de vários anos, mas está aqui para quem tiver mais curiosidade e quiser pesquisar mais a fundo. Eu vou terminar então te agradecendo por ter me acompanhado aqui nessa aula e eu espero que você possa utilizar bastante a gestão de projetos no seu dia a dia, seja na sua vida pessoal, no seu negócio ou na empresa que você trabalha, para impulsionar a sua organização. E se você quiser saber mais conteúdos, segue a gente aí no nosso Instagram, espolaur.pedro. A gente está em todas as redes sociais, no YouTube, no TikTok, e pode mandar mensagem que a gente te responde. Vamos iniciar uma conversa para que você leve seu negócio para o próximo nível. Vem com a gente!